Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje o vereador aqui da capital mineira, do Partido Novo, Braulio Lara. Bom tê-lo novamente aqui na nossa bancada. Muito bom dia, vereador. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. E bom dia, ouvintes aí da Rádio Tempo. Vamos começar tratando do CPI da assistência social, porque há uma quantidade muito expressiva de oitivas que foram feitas, de visitas aos abrigos na capital mineira e algumas constatações que deixaram claro que a estrutura para se manter de uma maneira considerada ideal ainda não está próxima daquilo que é esperado e muito das suas palavras do que a gente acompanha dentro das oitivas na comissão. Qual é o tamanho desse problema constatado até agora, vereador? Nós estamos diante de uma situação que é caótica, é de uma situação que tem solução. A prefeitura tem se mostrado aberta, se sim, a que tipo de mudança, ou é uma porta fechada para essa discussão? Olha, é um problema desafiador a questão das pessoas em situação de rua. Eu falo que a grande questão é que esse problema de Belo Horizonte é o nosso problema e, portanto, a gente tem que criar, sim, perspectivas de solução. Passa por diversos caminhos, mas hoje o maior contrassenso que a gente vê na nossa cidade é que existem os equipamentos públicos de assistência social e a gente vê esse tanto de gente, pessoas nas ruas, ou seja, por que essas pessoas de fato não estão conseguindo chegar aos serviços públicos? Porque a gente paga caro por isso. Esses serviços todos que a prefeitura disponibiliza e que são necessários, eles têm que dar conta realmente de tirar essas pessoas de uma vida indigna, desumana e que está acontecendo sim nas ruas de Belo Horizonte. A CPI vem trabalhando de forma bem estruturada, a gente fez praticamente foram 20 visitas em todos os equipamentos, nós ouvimos mais de 10 autoridades públicas em diversas pastas, porque reconhecemos que não é um problema só que envolve a assistência social. A assistência social ela precisa de interagir com saúde, ela precisa de interagir com segurança pública, ela precisa de interagir com diversas outras pastas para conseguir dar conta disso tudo. Mas a grande questão é, a gente está realmente conseguindo resolver o problema ou a gente está, na verdade, preservando o problema a interesse de pessoas que vivem, infelizmente, da indústria da miséria? Agora, vereador, a gente tem notado, não só em Belo Horizonte, região metropolitana, a gente ouviu muito de prefeitos e outros agentes políticos que estiveram aqui, um aumento no número da população em situação de rua. É um trabalho que precisa ser feito em conjunto com o governo federal, também com o governo do estado, para pensar de fato políticas que possam ajudar as cidades de uma forma geral. A gente tem esse aumento mais expressivo em BH, em Betim, em Contagem, talvez pelas BRs que cortam essas cidades, talvez pela facilidade de entrada nos municípios, mas parece que o trabalho feito por cada prefeitura, por cada câmara numa discussão, ele não está sendo um trabalho que de fato é o suficiente, é o bastante. Precisa ser pensada uma ação em conjunto com os governos? Diz que quando você não quer resolver um problema, você chama bastante gente para a sala de reunião e aí não sai nada, né? O que falta muito é ação. Porque eu acredito que o poder está nos municípios. Agora, é óbvio que tem que ter o suporte dos governos federal e estadual, afinal de contas, tudo também precisa de recurso, a gente precisa de ter essa movimentação. Mas quem tem que ser o maestro, levantando essa batuta e orquestrando realmente uma forma de agir, está no município. Então, a gente tem que realmente encarar as dificuldades de frente, mas criar perspectivas de solução. Hoje, o que eu vejo que acontece demais dentro do poder público é que ninguém quer colocar, entre aspas, o dele na reta, ninguém quer se comprometer com os desafios de implementar soluções. E isso é ruim, porque na verdade você vai passando por cima do problema e as coisas vão ficando largadas. O Belo Horizontino está cansado de passar ali, por exemplo, no complexo de viadutos da Lagoinha e ver aquela cena todos os dias. As pessoas estão vendo o tanto que a cidade está vivendo um descaso, a cidade está feia, a cidade está totalmente largada e isso vai compondo um cenário que as pessoas, ao invés de buscar soluções para restaurar uma vida digna para esses cidadãos que estão hoje numa vida extremamente complicada, vivendo de forma indigna nas ruas, o que a gente está vendo é o quê? Uma normalização de um ambiente tão degradante. Isso, na minha visão, é extremamente prejudicial. A gente vai
sair de 5 mil, de 10 mil, porque até os próprios números, cada hora se fala um número, né? O último censo que a prefeitura apresentou, o número é na ordem de 5.300 pessoas nas ruas. Mas quantas reportagens nós temos da época da pandemia que o número atingia aproximadamente 10 mil? Eu falo o seguinte, pode ser 10 mil, pode ser 5, mas a questão é, o seu processo é eficiente? Você está conseguindo fazer o encaminhamento real das pessoas para que elas possam restaurar uma vida digna? E é por isso que a gente fez questão de, nessa CPI, visitar e perceber todos esses ambientes. A gente foi caminhar lá no Barro Preto, lá no centro, lá ali na parte da Lagoinha também, na Praça do Peixe ali, ou seja, os lugares mais degradantes e degradados de Belo Horizonte, a gente fez questão de ir em loco, porque não adianta ficar dentro do ar-condicionado falando um monte de coisa e não ter ação. Então, o objetivo realmente é dar luz a um problema difícil de resolver. Diante dos depoimentos colhidos e das autoridades ouvidas pelo senhor e pelos demais integrantes da CPI, o senhor já tem alguma conclusão a respeito se, por exemplo, a retirada de moradores de rua à força é uma solução? Esse tema, ele é super espinhoso, até porque existe uma decisão que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, que até é uma pessoa com quem eu acho que foi uma decisão errada, porque ele não vive o dia a dia das cidades e colocou para prefeitos do Brasil inteiro uma determinação impossível de executar. Sobre recolhimento de pertences. Sobre tudo. Na verdade, são diversos itens na decisão. Tem um lá, por exemplo, que tem que avisar todos os moradores de rua em caso de situações, por exemplo, de chuvas ou de frios extremos, né? Como que vai comunicar? Como que vai ser isso? Como que vai avisar todos os moradores de rua, as pessoas que estão nas ruas, que vai lavar a calçada? Coisas assim que não fazem muito sentido e um gestor público não vai conseguir executar. Mas, por outro lado, eu vi poucos gestores públicos indo lá contrapor a decisão, argumentar, discutir, porque isso é inexequível. Agora, além disso tudo, a pergunta é a questão da obrigatoriedade de sair das ruas, que é uma discussão complicada, né? Porque hoje existe essa vedação, mas a gente está, na verdade, relativizando que perante a lei as pessoas são tratadas de forma desigual. E aí é um ponto que eu acredito que nós temos que ter total serenidade para discutir. Por quê? Pega o caso, por exemplo, de uma pessoa que chega na nossa cidade e resolve, porque ela quis, ir lá e se apropriar da Praça da Liberdade e montar uma barraca lá no meio do jardim. Ela tem o direito de fazer isso, sendo que a nossa cidade disponibiliza os serviços de assistência social, tem um abrigamento. A prefeitura deu alternativa para aquelas pessoas que estavam lá na Praça da Liberdade. Elas têm o direito de não aceitar? Elas têm o direito de se apropriar de um bem público? Então, assim, é uma discussão e eu acho que ela é uma discussão que tem que ser encarada de frente, porque senão a cidade vira uma desordem. A gente precisa de saber que existem locais apropriados para moradia e locais que são apropriados para o comércio e locais que são apropriados para tudo. E aí a pessoa se sente no direito, por causa da sua situação social, de fazer o que bem entender. E aí vem ocupação dos espaços públicos, obstrução de passeios, depósitos de reciclagem que são feitos no meio de praças. Por que cada um, então, que chega pode resolver o que bem entender? Aí entra aí em campo a fiscalização. E a fiscalização, ela tem toda uma metodologia para tratar das pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade social. Mas a gente tem que saber o seguinte, gente, existem deveres e existem direitos. O direito não pode sair anulando também os deveres que um cidadão tem perante a toda a sociedade. Agora, vereador, o senhor tocou num ponto muito importante nessa questão da escolha, né? Muitas vezes o que as cidades trazem pra gente aqui é exatamente isso que o senhor falou. A prefeitura tem o abrigo, a cidade tem a condição de oferecer uma situação social para aquela pessoa que está na rua, mas a pessoa faz a escolha de estar na rua. É claro que cada caso precisa ser pensado como cada caso, mas até para esses casos onde há resistência, por exemplo, de sair da rua, de ir para um abrigo, de conseguir um emprego, de ter os filhos numa escola, numa creche, matriculados, porque a gente está falando de uma situação de rua que não envolve só pessoas adultas, envolve crianças também, famílias, como foi o caso daquelas famílias que estavam lá na Praça da Liberdade. Neste caso, como que a cidade tem agido? Há também algum ponto que o senhor queira destacar em relação a essas pessoas que
fazem a escolha de não aceitarem o serviço social, de não aceitarem um abrigo, de não aceitarem essa conversa vinda do município? Olha, o primeiro ponto é que eu quero parabenizar o trabalho de todos os assistentes sociais, porque depois de todas essas andanças eu vou falar que são pessoas que vão direto pro céu, né? Porque todo assistente social, ele tem que ter uma abordagem extremamente técnica, humana, e até que ele vai fazendo as entrevistas, perguntando, sabendo da trajetória daquela pessoa, ele vai mapeando um encaminhamento. E se ele, ao chegar nas conclusões do encaminhamento dele, ele não tiver ferramentas para conseguir consolidar todo aquele trabalho que ele fez, o trabalho é jogado, de fato, às vezes até no lixo. E isso é muito ruim, porque a gente gasta, sim, uma energia muito grande, porque eu falaria o seguinte, gente, trabalhar nessa linha de frente é difícil, porque você começa a absorver a energia muito ruim, às vezes, da situação que aquela outra pessoa viveu. Então, assim, eu reconheço o trabalho de todos os assistentes sociais. E eu vejo que quando a gente entra nessa linha do encaminhamento, aí cai a questão do ponto prático. Nós tivemos, por exemplo, visitando o abrigo lá da Granja de Freitas, região leste, quase divisa ali com o Sabará. E o que a gente viu? Numa região que está mais periférica, um abrigo que estava esquecido totalmente pelo poder público, com pessoas que estão lá há anos e anos esperando serem encaminhadas. Que uns lutam por moradia, outras mães reportaram, por exemplo, que se elas começarem a trabalhar para tentar o autossustento, o Conselho Tutelar vem e tira os filhos. Tipo assim, situações terríveis e que foram reportadas pelas pessoas que estão lá. E aí vive essa população numa insegurança mortal de ela não saber realmente se ela tem a tranquilidade para dar o próximo passo. Quando falam, por exemplo, no Bolsa Moradia, que é aquele aluguel social que as pessoas vão recebendo, não existem imóveis em Belo Horizonte que se enquadram dentro da lista de exigências que a prefeitura coloca. Então, é a mesma coisa de falar o seguinte, olha, toma aqui, você tem um voucher de R$500 para você procurar um imóvel. A pessoa vai atrás do imóvel, o imóvel não existe. Ou ele existe no aglomerado, mas aí ele não atende todos os requisitos. E as pessoas vão ficando aí desoladas, né? Procurando uma agulha no palheiro, não conseguem ir para o programa que a prefeitura fala que funciona, mas a gente sabe que não está funcionando. E isso é muito ruim, porque você pega uma pessoa que está em vulnerabilidade e coloca para ela um monte de requisitos que sequer a prefeitura dá conta de cumprir dentro dos próprios abrigos. Nesse ponto em específico de aluguel social, e inclusive porque o senhor menciona o valor, o senhor acha que é necessário, portanto, aumentar o valor desse aluguel social? A gente tem que fazer uma situação que se encaixe com a realidade. Hoje, eu sou um profissional do mercado imobiliário. Minha atuação antes de ser vereador é com compra e venda de imóveis. Eu mexo com isso. Os imóveis, eles vão subindo de preço ao longo do tempo. Hoje, você não acha barracão para alugar por R$500 fácil. Não é meu nível de atuação profissional, mas eu quero dizer o seguinte: vá atrás de um local para morar por R$500. Você não vai achar. E não é então, só moradia, assim, não é né, prático. vereador? Aí você fica no discurso, mas não consegue encaixar com a política para valer. E o presidente da Urbel, na hora que nós questionamos na CPI, ele deixou bem claro que tem uma verba de mais ou menos R$10 milhões pronta para pagar esses aluguéis sociais, mas não consegue fazer o processo fluir. Então, assim, você vai enxergando todos os gargalos. E o problema que é bom mesmo não é resolvido. Mas aí eu vou insistir na pergunta, Braulio. Nesse cenário se a política pública não está 100% contemplando a necessidade, é melhor suspenda-se ou retire-se a política pública ou turbine a política pública? Você tem uma posição sobre isso? Olha, eu tenho a convicção que a gente não pode abandonar a assistência social em hipótese nenhuma, porque senão os efeitos colaterais são muito maiores. O que nós precisamos é de ter um trabalho sério e um trabalho engajado para ir resolvendo o problema e ele sendo reduzido. O meu sonho é não ter pessoas nas ruas da cidade. Não ter pessoas, por quê? Porque a gente foi eficiente num processo de assistência social. Eu gosto de dar um exemplo extremo ao contrário. Pega uma cidade como Gramado, lá no Rio Grande do Sul, tão famosa como destino turístico. O processo de assistência social deles funciona bem ou é porque não precisa? Eu respondo hoje com toda a segurança. Funciona muito bem. Mas tem, porque eles continuam tendo a demanda, na verdade. Tem gente que vai migrar para lá e tudo, mas eles conseguem ser muito eficientes. É lógico que numa grande capital o desafio é grande, mas a gente não pode, na verdade, trabalhar para o problema crescer. Você tem que trabalhar para o problema reduzir.
E isso implica numa assistência social que funcione bem na cidade. Então, quando a gente vem numa CPI, a gente vem escutando um por um, a gente está, na verdade, cutucando para que todos façam sua parte bem feito, para a gente realmente conseguir colher bons resultados. E quando o senhor fala sobre a questão social funcionar, para além do aluguel, é preciso pensar também em opções onde essas famílias que possam receber o aluguel social, por exemplo, consigam encontrar numa mesma região uma moradia, uma escola, um atendimento à saúde pelo SUS, e também lazer, né, que é importante. A prefeitura tem hoje, nas suas regionais, o vereador, estrutura para que isso aconteça de forma igualitária? A prefeitura tem equipamentos na cidade como um todo, mas só que a maior parte desses equipamentos estão concentrados na região Centro-Sul, que é onde mais de 50% desses fatos de pessoas em situação de rua são observados. Nós precisamos de reforçar? Precisamos. Mas uma questão difícil que a cidade também vai precisar de encarar é de ressignificar como exercer a caridade. Às vezes tem instituições privadas que funcionam com doações e que ficam mais à margem da cidade, nas regiões mais periféricas, e não são vistas pela massa de pessoas e não recebem nenhum tipo de ajuda da prefeitura. E essas, às vezes, fazem milagre com pouco dinheiro de conseguir abrigar pessoas. Tem uma entidade, por exemplo, que eu visitei, que é super eficaz no resgate de pessoas idosas que são abandonadas nos hospitais, a ponto de receberem alta, não terem outra alternativa a não ser ir pra rua, e eles vão e acolhem essas pessoas. Não tem nem R$1 de dinheiro público para ajudar. E o dinheiro que eles têm de doação acabam sendo, assim, insuficientes, porque quem são os gestores desse tipo de equipamento tem um coração maior do que o mundo. Eles sempre tentam abrigar o próximo, de não deixar ninguém para trás. E essas pessoas, a população precisa de ver e ajudar. Em contrapartida, não adianta uma entidade ficar fazendo marmitex, enchendo todo mundo ali na praça da rodoviária de marmitex, porque a gente tem relatos, por exemplo, que durante o período da noite, a mesma pessoa às vezes foi abordada com 5, 6 marmitex. A pessoa vai lá, pega a carne do marmitex e joga o resto fora, na rua, na sarjeta, e aquele tanto de gente lá criando um ambiente terrível, degradando o centro da cidade. Peraí, gente, vamos organizar. Ninguém tá falando que tem que tirar tudo nem nada, não, mas será que não tem uma forma mais eficiente da gente colocar toda essa energia positiva de ajudar o próximo de uma forma mais organizada e que traga uma cidade para uma convivência melhor? E aí vou te perguntar exatamente nesse aspecto da participação que é externa à prefeitura. Tá muito claro que há limitações para a prefeitura de Belo Horizonte fazer uma política da maneira que a CPI, o senhor está considerando ideal. Mas eu queria lhe perguntar sobre quem está do lado de fora, a sociedade, a iniciativa privada. Ela contribui, pelo que o senhor está conversando com quem conversa, ela contribui para ter uma cidade também com menos moradores de rua, atuando em conjunto ou propondo algum tipo de participação junto ao poder público para também diminuir esse cenário ou não? Com certeza tem trabalhos maravilhosos, por exemplo, o Canto da Rua, que veio do Canto da Rua Emergencial, que é um trabalho feito pela Pastoral de Rua. Então, assim, tem pessoas brilhantes trabalhando dentro da temática. O que está faltando é a prefeitura assumir o protagonismo de ser articulador de todas essas linhas de frente, para a gente conseguir realmente trazer um encaminhamento para restaurar uma vida digna a essas pessoas e, naturalmente, criar uma solução para um problema que é desafiador. Não acredito, na verdade, num passe de mágica, não existe isso, mas a gente tem que trabalhar de forma insistente. O que nós enxergamos e percebemos hoje na cidade é uma desarticulação total dessas forças. E se você for olhar pelo prisma só da pessoa, todo mundo acha que está fazendo bem. Mas eu vejo que tem ações que estão produzindo efeitos negativos e eles são indesejáveis. Nós estamos conversando com o vereador Braulio Lara, do Partido Novo. No Café com Política, hora do bate-pronto. Então vamos à primeira pergunta, vereador. Os quadros da prefeitura para lidar com o problema de moradores de rua na cidade são bons ou ruins? Precisam melhorar. De 0 a 10, a fiscalização da prefeitura de Belo Horizonte sobre a população de rua é? 5. Mais um pedido de cassação contra o presidente Gabriel Azevedo. Justo? Não, é uma farsa. A bancada do Novo tem no presidente da Câmara um aliado ou deveria defender um grupo de um secretário do governo Zema?
Nós não estamos defendendo simplesmente o presidente da Câmara, estamos defendendo aquele que teve coragem para entrar nos assuntos difíceis da cidade. E eu posso citar aqui Lagoa da Pampulha, Aeroporto Carlos Prates. O vereador Gabriel sempre foi um defensor para a gente realmente colocar o dedo na ferida para resolver os problemas mais complicados. E falo porque foi parceiro dele de CPI na Caixa Preta da BH Trans. Hoje estou na CPI também do ônibus sem qualidade, e ele nunca se furtou de estar junto das pautas difíceis de Belo Horizonte. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.